fiquei muito, confesso, aqui de público, decepcionado com a sua decisão de ir para o governo Lula. Porque PT, Lula, essa turma toda votou contra os novos defensivos agrícolas, são muito melhores do que os antigos que eram utilizados aqui, muito mais avançados, o senhor sabe disso. Contra as novas regras de licenciamento ambiental que permitiram melhor produção com sustentabilidade ambiental. Então, eu quero começar dizendo isso, Carnegie Geller, que assim, eu lamento porque me decepcionei, mas talvez este seja o momento da sua redenção. Ou talvez foi pensado durante esse período todo a sua presença dentro do governo para agora implodi-lo. Porque Vossa Excelência, e chamo isso por deferência ao cargo de deputado federal que exerceu, tem essa condição, certamente, porque esse governo tem corrupção em cada um dos seus ministérios, está muito claro. Em cada departamento, a corrupção voltou, e de uma forma desabrida. Quem sabe Vossa Excelência pode aqui, com sua presença nessa comissão hoje, com outros depoimentos, trazer à lume muitas coisas que até hoje, até o momento, inclusive, estão mais na entrelinha das suas declarações do que na fala aberta. E eu vou trazer algumas entrelinhas que eu percebi na sua fala, para que o senhor possa esclarecer ou dizer que eu estou enganado. Mas eu queria começar lamentando que esse dinheiro para a compra do arroz, mais de 7 bilhões de reais, foi colocado no contexto de uma medida provisória para linkar a calamidade do seu estado do Rio Grande do Sul, porque Vossa Excelência é gaúcho, para retirar fora da meta fiscal 7 bilhões, quando o estado do Rio Grande do Sul não teve nenhum bilhão até agora para socorrer de fato, por exemplo, os nossos empreendedores. As pessoas não têm casa ainda, estão com dificuldade de tirar os R$ 5.100, volta a chover, e o governo federal tirou 7 bilhões da meta para comprar um arroz que nós não precisávamos, e que Vossa Excelência disse aqui, realmente era desnecessário para a questão da safra do arroz no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Por isso, eu quero começar perguntando se o senhor estava certo. O senhor não considera que foi utilizado nesse momento como bode expiatório do governo? E não acha que talvez esteja pagando um preço muito alto, que envolve inclusive a sua honra, por eventual erro de outras pessoas? Eu pergunto porque é isso que transparece em todas as entrevistas. Se o senhor não tem nada a ver com eventuais decisões equivocadas e até mesmo suspeitas de irregularidades com o leilão realizado depois, será que não está pagando um preço muito caro pela sua participação no governo e sua saída dessa forma? Aliás, pergunto dessa forma porque também gostaria de saber de quem afinal foi a decisão da sua demissão. Porque disseram que foi o senhor que pediu. Mas as entrevistas o senhor tem dito que não foi decisão sua. Se não foi, por que então o senhor foi demitido? Foi o ministro Fávaro que pediu a sua demissão? Foi Rui Costa, ministro da Casa Civil? Então é importante que isso fique claro, sem meias palavras, para que a gente entenda o que exatamente aconteceu. O senhor também relatou à imprensa que o processo de compra do arroz teria sido conduzido de forma equivocada, aspas suas, em momentos de egos aguçados. Eu queria que fosse bem claro, assim, de quem eram os egos que estavam aguçados nessa decisão. Podia ser mais específico sobre de que forma o governo se equivocou por disputa, talvez, de vaidade? Eu quero também saber de quem foi a ideia de colocar o logotipo do governo no saco de arroz. Porque em ano eleitoral, ainda por cima, isso me parece configurar claramente um privilégio para o partido do governo e seus aliados no momento da venda de um arroz subsidiado para a população que está pagando por esse arroz. Aliás, pagando também com o dinheiro dos gaúchos, é importante dizer, dinheiro que não chega, dinheiro que só vai, repito, Vossa Excelência gaúcho sabe muito bem como as coisas funcionam aqui em Brasília. Nós mandamos mais de 40 bilhões de reais a mais do que recebemos de volta, e hoje, embaixo d'água, o Estado não recebe do governo federal o auxílio que deveria. Pelo contrário, está sendo ainda mais machucado. Eu queria também entender, ministro Geller, ex-deputado, também ex-ministro, por que a decisão, o senhor disse, foi do ministro Fávaro, no fim, e da Casa Civil? O MDA não é o responsável pela Conab? Onde está o deputado Paulo Teixeira nessa história? Eu, inclusive, já afirmo aqui que pedi ao deputado Coronel Meira, também ao deputado Coronel Zuc, quem mais queira, assinar a convocação do ministro Paulo Teixeira, porque agora poucos têm falado nele, e convite para Edgar Preto, presidente da Conab, de quem pouco se ouve, ligado historicamente ao MST. E aproveito para perguntar,
Havia alguma preocupação dos produtores de arroz do MST em relação a essa importação? Porque nos bastidores ouvi que até o povo do MST não gostou, porque também produz arroz. Aliás, supostamente aqui os defensores do MST, deputado Lupion, não eram capazes de produzir, o movimento não era capaz, o movimento que é marginal, não social, produzir para o país todo comer. Agora tem que ter concorrência de arroz importado. Aliás, arroz importado de onde? Neri, eu queria saber, o senhor sabe de onde viria esse arroz? O senhor tem ideia? Porque eu queria ler aqui, tem uma matéria, inclusive, que saiu pouquinho antes do dia 1º e 2 de maio, quando começou a tragédia lá no Rio Grande do Sul, dizendo que o Lula falou que o governo é uma vacilada por não ter importado arroz mais barato da Venezuela. O Lula falou isso, dia 26 de abril, Pedro Henrique Gomes faz matéria para o G1. E o senhor disse, tratando as entrelinhas, que se importar do Mercosul, a Venezuela não está suspensa, mas pode importar também via Nordeste, se for via naval. Tem a ver com Venezuela ou não? É de outro país do Mercosul? A Venezuela está suspensa, eu sei, mas é considerada por muitos. E para concluir, para partir para a parte realmente mais difícil de compreender, que é a parte do leilão com empresas altamente suspeitas pela pouca experiência. O leilão foi realizado pela Bolsa de Mercadorias do Mato Grosso, BMT, que é presidido pelo senhor Robson Luiz Almeida de França. Vossa Excelência mesmo disse, foi seu advogado, ex-assessor e sócio do seu filho Marcelo Geller, certo? O senhor mesmo disse isso. E as empresas que arremataram parte expressiva dos lotes de elevado valor, as empresas na casa do arroz ou do arrozão, foram assessoradas pela corretora Foco, corretora de grãos, também representada pelo senhor Robson Luiz Almeida de França. Só em arroz é mais de 7 bilhões. O percentual que a corretagem normalmente leva é de 0,5% e da bolsa, aliás, é de 1% e da bolsa 0,5%. Soma 1,5%, se o Robson assessorasse todos, daria mais de 100 milhões de reais para os 7 bilhões inteiros, só de corretagem pelos valores de mercado. É uma Babilônia. Não foi tudo o que ele fez, mas ele atendeu muitos. E depois a gente vê que o mesmo aconteceu em leilões do milho, Nery Geller. Não é só no arroz, não. E por isso estamos entrando no Ministério Público Federal para questionar os leilões do milho também. Então eu pergunto, senhor presidente, para encerrar, eu sei que meu tempo está esgotado, eu só pergunto o seguinte ainda para o senhor Nery Geller. O senhor disse, textualmente, eu quero ler aqui a frase, não gostaria de perder essa oportunidade de ler a frase, que o senhor disse textualmente o seguinte sobre o ministro Carlos Fávaro, que o senhor disse para o ministro Carlos Fávaro. Você conhece o Robson, ministro? O senhor sabe como funciona. O senhor disse isso. Repito, estou com a gravação aqui. Você conhece o Robson? Sabe como funciona. O senhor teria dito ao ministro. Funciona o que exatamente? Muito obrigado, senhor presidente. Deputado, é bem tranquilo, deputado Marcelo. Com relação à minha demissão, eu não tenho nada para esconder, pelo amor de Deus, isso está claro, isso está inclusive documentado. Eu conversei com o ministro Fávaro na parte da manhã, a gente ficou para conversar na parte da tarde, o ministro Fávaro não me recebeu, e é verdade isso, eu não estou fazendo crítica, é legítimo, ele pode exonerar se ele achar que deva, mas a minha posição não foi de pedir demissão, porque não era justo. Eu fui então para o Ministério da Agricultura, esperei, anunciei que eu estaria ali para conversar com o ministro Fávaro. Não sei se a agenda dele não deu tempo. Eu sei que 5 horas, despachando normalmente na Secretaria de Política Agrícola, eu fui notificado por e-mail, encaminhado do gabinete do ministro para a Secretaria Executiva, pedindo, com cópia para a Secretaria de Política Agrícola, pedindo a minha exoneração a pedido. Como eu não tinha pedido demissão, deputado Marcelo, eu acusei, está documentado, Marcelo, desculpa, eu documentei via e-mail, está registrado, isso inclusive está na imprensa, eu notifiquei então, acusando o recebimento do pedido de demissão e pedindo uma ratificação que esse pedido não se dava a pedido, que a minha demissão não se dava a pedido. E que se fizesse correção, então, daquele pedido de demissão. Está registrado, mandei cópia para o gabinete do ministro, mandei cópia para a Secretaria Executiva, mandei cópia para a Conjur, mandei cópia para a Casa Civil e mandei cópia
também para a presidência da República. Então é bem tranquilo, é isso que aconteceu e ponto. Não estou aqui criticando o ministro Fávaro, uma posição dele, mas eu tenho que ser justo e correto. Eu não pedi demissão e ponto. E o logotipo na embalagem? A última pergunta, acho que fica. Com relação ao logotipo, também faço questão de falar aqui, até porque é a minha posição. Não participei dessa discussão, Marcel. Não participei, não sei de onde que veio, como que foi isso, o que foi discutido na Casa Civil e o que foi discutido no âmbito técnico foi tudo que eu ressaltei. Com relação ao emblema, a forma de embalagem, eu não participei dessa discussão. Eu queria que o senhor respondesse. O senhor não vê nada de suspeito em empresas sem relação com o setor, muitas delas sem capacidade financeira, vencerem um contrato bilionário? Segundo, na última semana a Conab divulgou o 9º levantamento de safra e as informações confirmaram aquilo que a Farsul e Federarroz já vinham alertando há vários dias. Temos arroz suficiente para abastecer o mercado. O senhor acredita que possa ter havido fraude na divulgação do levantamento da safra por parte da Conab, como forma de justificar a realização do leilão? E, cara, não tem telefone no governo federal que não poderia ligar lá para Federarroz? O senhor mesmo disse da sua relação, e eu respeito muito o senhor ter essa ligação com a Farsul, que em vários momentos está dizendo que não foi escutada, a própria Federarroz, para sair abrindo leilão de empresas de queijo, e também, sei que é delicado, o senhor teria pedido ao Robson que abrisse uma bolsa de mercadorias no Mato Grosso? Acredito que não. E o foco em corretora, essas empresas foram abertas um mês antes do anúncio oficial da retomada da política de estoques da Conab. O senhor conhece algum dos empresários proprietários das empresas que venceram o leilão? Sabia da relação societária do dono da SR com políticos? Essa questão, deputado, eu estou vendo que o senhor realmente foi envolvido, quero acreditar, né, presunção de inocência, num grande problema. Muitos fatos suspeitos. O senhor mesmo falou que não era o caso abrir esse leilão. Deixou claro aqui. Mas eu queria que o senhor esclarecesse o papel do presidente da Conab, o papel do senhor ministro Fávaro, porque, sinceramente, além de ser um desrespeito à sua função, ainda mais sendo gaúcho, o senhor fique sabendo que o Rio Grande do Sul chora e realmente tem indignação com esse tipo de atitude de um governo que tem um projeto de vingança, não tem um projeto de nação. Ministro Fávaro, trabalhe muito para não ter as assinaturas previstas, que o senhor vai cair. Já não aconteceu na última CPI do MST, que falaram que não tinha dado resultado, mas aprovamos um projeto muito importante que enfraquece esse movimento criminoso? Agora, a CPI do Arrozão vai mostrar envolvimentos politiqueiros no momento tão triste do nosso estado. E eu começo, senhor Neri Geller, e me preocupa, o senhor sendo gaúcho, um estado que o senhor sabe o que nós estamos passando. E a gente vê comentários de parlamentares de esquerda dizendo: esqueçam o dinheiro a fundo perdido, esqueçam juros fixos, isso é oportunismo. Oportunismo! Oportunismo na maior catástrofe climática do Brasil. E eu lembro que este governo já deu dinheiro a fundo perdido a outros países. Eu lembro que esse ex-presidiário já emprestou recursos a juros fixos para outros países. Eu lembro que o Brasil já perdoou dívidas bilionárias de outros países que tiveram crises humanitárias. E a gente vê empresas, queijo Minas, sorveteria, locação de veículos e máquinas. Tá de sacanagem. E aí o senhor confirma, inclusive escutando a Farsul, nós temos arroz. É algo assim, de uma politicagem tamanha. A gente precisa de ajuda, nós precisamos de recurso. E quando eu falo de recurso, nós não estamos pedindo esmola. O senhor mesmo sabe o quanto o Rio Grande do Sul contribui com o dinheiro e recebe menos do que ele contribui. Nós damos mais de 50 bi para receber 13 ou 14. Como é que o Rio Grande do Sul vai superar esse momento sem ajuda? Aí tu vê uma manchete, o senhor ministro Rui Costa fala, jogando no colo do Pimentinha, né? Ministro da Casa Civil informou ao colega gaúcho que não há dinheiro para reforma de casas e aluguel social. Mas ele tá lá divulgando que vai fazer tudo isso. Aí o senhor vê os gaúchos, os produtores gaúchos, que dependem dessa compra, serem traídos, trabalhando com arroz asiático, que inclusive foi feito pesquisas, poderia ter aí pesticidas, que não podem ser utilizados no nosso país. É algo realmente repugnante. Nós vamos abrir essa CPI. O Brasil precisa dessa CPI. Como eu falei anteriormente, faltam poucas assinaturas. E eu aviso, governo, faça como fez na CPI do MST. Trabalhe muito, porque essa CPI vai apresentar dados importantíssimos. Governo irresponsável. Além da CPI do Arrozão, que eu estou propondo, eu também estou propondo uma anistia por 2 anos de pagamento de crédito, de investimento e custeio, que cria também uma linha de crédito para catástrofes naturais, que regulamenta o seguro de renda mínima ao produtor rural. Gente, se esse governo anistiou o Cuba e Venezuela, por que não vai anistiar o pequeno, o médio e o grande produtor? Eles são brasileiros,
Eles pagam impostos. Esse governo está comprando arroz de empresas cuja razão social é de venda de queijo, de locação de veículo, de sorveteria. Irresponsáveis, desumanos.